Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. A oportunidade que a Rádio Boa Nova oferece para o povo mineiro de estar contribuindo para todo o Brasil com o estudo do livro A Faxina. Queridos ouvintes, queremos lembrá-los também que a Fundação Espírita André Luiz, com o seu programa de difusão do Espiritismo, está precisando de nossa ajuda, não é, Jário? Jário, boa tarde primeiro. Boa tarde, né? Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? A Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova, está com uma proposta muito interessante, que é passar, né, as ondas da Boa Nova para 1.450 kHz. O que é isso? As ondas se tornam mais altas, mais amplas, vão atingir um número maior de ouvintes e com uma qualidade bem melhor. Agora, lógico que tudo isso requer custos, não é? E como a Fundação Espírita André Luiz não é uma fundação, até mesmo por ser fundação com fins lucrativos e ela não possui, né, dinheiros em caixa para fazer isso e aquilo, estas iniciativas precisam da colaboração de todos nós. Colaboração como? Ora, seria necessário que cada um de nós aumentássemos a nossa contribuição ou contribuíssemos com mais R$20 durante 5 meses. Passado esses 5 meses, aí isso voltaria a estaca zero. Para que esse dinheiro? Esse dinheiro é para fazer face aos custos de instalação, bem como garantir a viabilidade nos processos de manutenção. Mas isso é uma questão assim que só nos engrandece, nos envaidece como espíritas, porque é uma iniciativa maravilhosa. Por quê? Porque mais ouvintes, mais pessoas irão ter contato com a doutrina dos espíritos e mais ouvintes e mais pessoas serão, né, esclarecidos pela rádio, né, pelas ondas da Rádio Boa Nova. Olha, faça assim como eu e Sônia, sabe? Nós já estamos mandando um recado no ar. Jeter, nosso querido amigo, mande a boleta durante 5 meses, que nós estamos aí para colaborar também. Não é? Conte conosco. E, olha, tenho certeza, Jeter, que nós vamos poder contar com a colaboração de todos os nossos ouvintes, porque todos nós que participamos da Rádio Boa Nova sabemos o quanto é importante a divulgação da mensagem espírita por esse imenso Brasil. Jeter, mande a nossa boleta, porque nós vamos participar com vocês. É isso aí. Não é isso, Sônia? É isso mesmo. O Jari... mande pro Julinho também, viu? Ele me ligou aqui agora e falou que pode contar com ele, viu? Isso. O pessoal da Itapuã está presente. Nós queremos também deixar para vocês, ouvintes, o telefone para vocês entrarem em contato lá com a Rádio Boa Nova, para fazerem as suas doações, verem com o pessoal lá qual é a melhor forma que vocês podem contribuir, porque eu tenho certeza que quem nos ouve, quem está nos escutando agora, vai procurar ajudar, porque precisamos de levar a mensagem espírita para cada canto desse país. E a sua contribuição é muito importante. O telefone é 0800 97 95011. 0800 97 95011. E o e-mail lá da Rádio Boa Nova é rede@radioboanova.com.br. rede@radioboanova.com.br. Não esquecendo de deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. O site é www.radioboanova.com.br. www.radioboanova.com.br. Queridos ouvintes, como eu disse anteriormente, estamos aqui fazendo o estudo do livro A Faxina. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 12. Tava pensando aqui, sabe, Sônia? Sim, Jair. Porque
nessa nossa grande gama de ouvintes, né? Nós temos aqueles graúdos também, não temos, Sônia? Temos. Eu conheço uns 4, 5 ouvintes que são poderosos, viu, Sônia? São bom de bolso, viu? Isso aí. E aí, quem sabe, um desses nossos ouvintes aí, poderosos, né, Sônia? Isso. Não vai dar aquela ligada lá e vai falar assim, Jeter, quanto custa isso? Quanto fica essa manutenção? Quanto custa? Não é? Aí o Jeter vai falar, não, custa tanto. Ele fala assim, vou te mandar um cheque, um depósito ainda hoje. Que coisa boa, hein, Sônia? Nossa, mãe, isso ia ajudar demais, hein? Nossa Senhora! Então, principalmente os graúdos, né, Sônia? Isso. Vão participar mesmo. É isso mesmo. E é importante a ajuda de todos, gente. Sério, claro. É muito importante. Então vamos para a faxina, né, Sônia? Vamos para a faxina. O capítulo hoje tem o título de Os Visitantes. Nesse capítulo, Jairo, o Marcelo fala do reencontro com o Marabô e o Tiriri. Né? Ele fala das saudades e tudo, e aparece lá primeiro o Tiriri. Explica para os nossos ouvintes, Jairo. Nós já falamos aqui sobre esses personagens, mas fala um pouquinho mais sobre eles, por favor. Olha, esses dois personagens, eles são espíritos, né? Que durante muito tempo participaram, e ainda participam até hoje, das lides da Umbanda, né? Mas, muito ao contrário de que muitos pensam, não é? O progresso se faz para todos, né? E estas entidades, estes nossos amigos espirituais, né, trabalhando aqui, trabalhando ali, eles foram avançando e hoje são trabalhadores preciosos juntos às atividades dos caravaneiros, né, que partem constantemente de várias colônias espirituais para as regiões das sombras, né? Levando assistência, o amparo, e são trabalhadores incansáveis dentro dessas regiões. A bem da verdade, o nome do Tiriri mesmo é Tirésias, sabe? Sim. Ele é um espírito muito interessante, um companheiro assim, muito sério, muito bacana, não é? E esse outro nosso amigo, né, que aí está descrito como Marabô, é interessante, né, porque isso é um apelido, né? Da mesma maneira que tem pessoas aqui que nos chamam por apelidos, né? Um nos chama de Jairinho, outros nos chamam de Capitão, outros nos chamam disso, nos chamam daquilo. Às vezes, esses espíritos, eles adotam um codinome, né? Ou seja, um apelido ali. E Marabô significa Manuel Ramírez Boanerges, né? O nosso irmão Manuel Ramírez, não é? Ele teve um desempenho muito interessante e desencarnou, né? Uma das passagens dele assim, mais interessante, que ele mais avançou, foi na Guerra do Paraguai, né? Aonde ele lutou braviamente por este Brasil, né? E aonde ele teve também, né, as suas grandes dificuldades evolutivas. Retornando à pátria espiritual, né, com o tempo, ele passou a ter várias oportunidades de trabalho e foi bem aproveitado, né, aproveitou muito bem essas oportunidades e, com o tempo, ele realmente conseguiu um espaço, né, nessas atividades dos caravaneiros, aonde eles se fazem presentes, né, até os dias de hoje, não é? Então, são amigos espirituais que nós tiramos o chapéu para eles. Por quê? Porque eles nos ensinam que o atalho mais próximo para a evolução
é o trabalho a benefício do nosso semelhante. Ô, Jário, e a gente lembra do livro Por Entre as Sombras, do caso da Maria Padilha. Verdade. Que muitas vezes é vista como de um jeito pejorativo. Isso. E a história real, né, dela é uma coisa magnífica. O trabalho que ela faz junto com os irmãos mais ignorantes é magnífico no livro Por Entre as Sombras. E a sede dessa nossa irmã, né, de avançar, né, de se esclarecer, sim. Né, aquela vontade, aquela determinação que muitas vezes nós mesmos não temos. Né? Interessante que ela tem consciência de quando encarnada levou para um mau caminho, né? Contribuiu para que outras pessoas fossem para o mau caminho. Isso. E a preocupação dela hoje em resgatar cada um dessas pessoas que ela ajudou de não deixar nada para trás. Nada, né? para trás. E mostra, Jairo, o caráter dessa mulher, a envergadura espiritual dela diante daqueles irmãos mais ligados às trevas. Justamente. E sempre ali, né, disponível, e sempre operosa, né? Destemida, inclusive, né? E é importante, o que eu achei interessante, você citou aí o Por Entre as Sombras, o importante é o carinho que as entidades superiores têm por esses nossos amigos, né, Sônia? Isso mesmo. O carinho ali que é demonstrado por Dr. Bezerra de Menezes, Nossa, né? Por Bittencourt Sampaio, por outros companheiros, né? Ô, Jário, o pessoal, né, mais ligado às trevas fala que o Bezerra é o anjo. É o anjo, eles chamam ele de anjo. Que coisa linda, né, verdade. Jário? Ele tem o respeito tanto daqueles que estão nos trabalhos do bem, né? Como daqueles que estão, né, num processo de descarrilamento, né? É isso mesmo. Moral, às vezes, mas ainda assim eles mantêm um respeito muito grande quanto ao anjo, né? Isso. E é interessante a simplicidade, né? Quando eles falam com o Marcelo assim, leve o meu abraço ao anjo, né? Isso. Leve as nossas recomendações ao anjo. Quer dizer, isso é muito bonito. Eu acho que a simplicidade é uma coisa maravilhosa. É isso mesmo. Não é? Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro Por Entre as Sombras, Jário, é a questão do médium. Por exemplo, o que a gente vê falar da Maria Padilha, que é um espírito ligado ao fumo, cigarro, à bebida, e ela deixa claríssimo no livro que isso não tem nada a ver com ela. Então é questão do médium, né? Questão do médium. Questão de uma deseducação mediúnica, né? Não é nem falta de educação, não. É uma deseducação, né? Do médium em relação aos vícios, né? Em relação aos vícios. Há pouco tempo agora, eu estive numa reunião. As pessoas chamam a gente para ir numa reunião, ir na outra, a gente vai e, né, gostamos de conhecer e tudo. Aí terminou a reunião, nós saímos conversando, isso e aquilo, e logo, assim, uns 3 quarteirões à frente da reunião, a gente estava dirigindo a um pátio onde os carros ficaram estacionados, né? E essas pessoas que estavam comigo em número de 5 pararam. E aí me convidaram a ir num restaurante próximo, né? Sim. E aí eu não vejo nada demais, você ir a um restaurante, sentar, conversar com os amigos, né? E aí sentamos lá e imediatamente 3 deles pediram a cerveja, né? Quer dizer, isso, né, é uma coisa que você tem que parar, né? Você tem que questionar, né? Você tem que buscar o bom senso, ou seja, ligar todo o seu contexto crítico para avaliar, né? Porque uma pessoa que sai de uma reunião mediúnica e 40 minutos depois está sentado numa mesa tomando uma cerveja, né? Ou seja, essa pessoa ela não tem muita noção do que seja mediunidade. Aliás, me desculpe a franqueza, mas não tem noção nenhuma do que seja mediunidade. Realmente. Então,
por essas e outras que existem esses grandes enganos aí, né? Esses devaneios que a gente ouve em torno da mediunidade. É isso mesmo. Ô, Jairo, voltando aqui ao Tiriri, ele fala, quando ele encontra o Marcelo, ele fala: Oi, Marcelo, estamos felizes com as últimas notícias recebidas a seu respeito. Alegramos muito em saber que você tem duplicado seu tempo produtivo e rogamos a Deus que dia a dia possa empenhar-se cada vez mais. Aí aparece o Marabô, Jairo, né, e fala, igual você disse, o Tiriri é todo sério, né? Isso. E aí aparece o Marabô todo brincalhão e fala: Vadiagem aqui? Vadiagem aqui não. Trate de melhorar muito o seu desempenho, Marcelo. Pois é. Não é? Uhum. Pois que ainda há muito tempo ocioso. Busque ocupar mais e melhor o seu tempo, rapaz. Despedimos e eles se foram. Ô, Jário, outra coisa. Você viu aqui que o Tiriri tem uma personalidade mais séria, né? Uhum. O Marabô mais brincalhão, mais engraçado. Ô, Jário, por que será que quando as pessoas desencarnam, a gente já passa a achar que elas todas são sérias ou então... É verdade. Não é? Como se perdesse, né, o lastro pessoal, né? Pessoal. Eu Desculpe, vou... Jário, só um minuto. Uhum. Inclusive, mentores espirituais não têm nem direito de uma brincadeira, de acordo... Sim. Não estou falando aqui que tem que descambar, né? Isso não, claro, não é? Claro. Mas de uma alegria, assim, as pessoas não entendem. As reuniões de materialização, onde Palminha, né, se manifesta, são reuniões aonde ele chega, ele sempre cumprimenta as pessoas de uma forma hilariante, né, de uma forma alegre, contagiante, né? Ele sempre faz algumas brincadeiras, sim, né? Quer dizer, mas tudo dentro de uma normalidade, de um respeito, sim, né? Hoje, as coisas, muitas vezes, as pessoas têm confundido, né? Vamos dizer, uma personalidade mais alegre e tudo, com desrespeito, né? Isso não pode ser assim. Mas, Jário, isso tudo eu acho que é uma questão de bom senso, não é? Bom senso. Uhum. Porque, veja só, gente, se eu desencarnar... se eu desencarnar é bom, hein, Jário? Se eu desencarnar... Se eu desencarnar, eu vou virar semente. É verdade. Vai ficar para semente. Isso mesmo. Caso eu desencarne... Uhum. Vamos melhorar, tá bom assim, uhum, Jário? Caso eu desencarne... Caso você desencarne, eu não... eu vou mudar a minha personalidade porque eu morri? De forma alguma, né? Nós avançamos e essas mudanças são sempre lentas e gradativas, né? É isso mesmo, isso mesmo. Eu me lembrei aqui, sabe, Sônia, porque nós estamos falando aí num capítulo que aborda aí a questão do Tiriri, né? Sim. E eu vou contar para os nossos ouvintes um caso que eu testemunhei, assim, durante anos e anos da minha vida, né? Sim. Interessante. Eu devia estar com uns 12 anos, 11 anos, 12 anos, quando eu comecei a ter contatos, né, com a doutrina e com as atividades da mediunidade e tudo. E conheci um médium que durante muito tempo foi muito próximo meu, sabe? Certo. Mas quando eu falo próximo, é próximo mesmo, sabe? E foi assim, com esse médium, eu tive os primeiros contatos assim, com entidades espirituais, sabe? Assim, era um médium, mas uma mediunidade límpida mesmo. Bom, e aí, comumente, toda semana a gente se reunia ali e essa entidade, o Tiriri, ele se manifestava, sabe? Chegava, sério, conversava, às vezes um perguntava uma coisa, outro perguntava outra, ele respondia daqui, respondia dali, ele é uma entidade, assim, a essa época um pouco ríspida, sabe? Sim.
perguntava a ele alguma coisa. Por exemplo, uma senhora falou com ele assim, meu irmão Tiriri, o meu muro está caindo. Ele falou, olha, eu sinto muito, não sou engenheiro, não. Sabe? Ele falou, desse jeito. Isso é uma resposta que eu vi ele dar, entendeu? Ele falou assim, minha irmã, você vai ter que procurar outro, porque eu não sou engenheiro, sabe? E ali o tempo foi passando. Um dia, E eu fui crescendo ali, Sim. Que era um lugar pequeno e tudo, mas aonde eu tinha o contato com essas entidades. Um dia, essa entidade chegou e falou com uma outra pessoa, sabe? E disse a ela assim, olha, você fala com este aparelho que me serve, sabe? Que do jeito que as coisas estão indo, nós não vamos poder continuar juntos. Entendeu? Entendi. Então, e esse recado foi dado. Passado uns tempos, ele disse a essa mesma pessoa, falou, olha, você avisa ao aparelho que me serve que se ele continuar julgando, né, que ele saía para jogar à noite, jogar sinuca, essas coisas assim, se ele continuar nas mesas de jogos e bebendo, não vai dar para nós continuarmos juntos. Ora, e o recado foi dado. E nós gostávamos dessa entidade, assim, sabe o que é gostar? Sabe? Nós gostávamos muito. Passado alguns tempos, eu calculo aí que 1 ano, mais ou menos, sem pra quê, ele se manifestou. Manifestou meio calado, meio assim, sabe? E ele disse assim, hoje eu vim despedir de vocês. Aí foi aquele susto, sabe assim? É como se um amigo chegasse e falasse com a gente assim, olha, eu estou indo embora e, né? Hoje eu vim despedir de vocês e isso e aquilo. E a pessoa falou com ele assim, falou, não, mas o senhor, como é que é isso? O senhor tá... Não, ele falou, olha, estou despedindo com este aparelho, com este aparelho mediúnico, não dá para continuar, não posso continuar. E ele disse assim, eu não estou aqui para brincadeira. E aí, ele se despediu, né? E com este médium, foi a última vez que eu o vi dando uma comunicação. Ô, Jairo, nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos, nós continuamos. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui um nosso abraço para o senhor Salvador Ferreira, lá da cidade de Boa Esperança. Seu Salvador, um grande abraço para o senhor e foi muito bom termos conversado e já mandei seu e-mail, tá bom? Jairo, o seu Salvador mandou um grande abraço para você também, viu? Opa, sinta-se abraçado também. Muito obrigado, né, pelo carinho, seu Salvador. É isso aí. Jairo, temos também que deixar aqui o site lá da Editora Itapuã, não é mesmo? Ah, verdade. O site da Itapuã é www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br E faça igual ao seu Salvador, ligue pra gente. O telefone é 31 3357 6550. 31 3357 6550. Queridos ouvintes, é com muita alegria que nós recebemos as comunicações de vocês, o carinho. Isso é muito bom, esse contato. Jário, você falava do médium que foi alertado sobre... O médium, então, preferiu os jogos e a bebedeira do que o tiriri. Do que o trabalho, né? O trabalho. Porque a partir dali, não é? Ele... duas outras entidades que se manifestavam através dele também despediram. Olha. Você acredita num negócio desse? Despediram. Bom, aí vamos continuar aqui, né? Bom, despediu e o que aconteceu? Ele continuou frequentando, mas não havia manifestação mediúnica através dele, certo? Bom, logo assim, uns 15 dias depois, se acredita que ele começou a ter convulsão no meio da rua. Ele tinha umas convulsões, sabe assim? E até minha mãe o ajudou muito nesse período, e minha mãe rezou muito e não sei o quê, e aquelas convulsões foram parando, sabe? Bom, veja bem, Sônia, passado um tempo,
esse médium, ele tinha um salão de cabeleireiro, sabe? Ele tinha um salão nesse lugar e ele vendeu esse salão e foi para São Paulo. Olha bem, chegado em São Paulo, ele trabalha daqui, trabalha dali. Num determinado instante, ele montou um dos salões que, na época, foi um dos salões mais chiques de São Paulo, onde grandes políticos faziam cabelo, aquele negócio todo, e ele começou ganhando muito dinheiro. E a coisa indo de vento em popa. Passado assim uns 3 anos, esse cara, esse amigo, ele ganhou um dos maiores prêmios da loteria esportiva. Sim. Você lembra daquela época da zebra, não sei o quê, Sim. que a loteria esportiva dava um dinheiro muito grande? Ele ganhou um dos maiores prêmios da loteria esportiva. Quando ele ganhou esse prêmio, passou uns tempos, ele veio em Belo Horizonte e foi à minha casa e ele... Você vê que o nível de detalhes, assim, ele foi à minha casa, saiu com a minha mãe, comprou uma máquina de lavar roupa para minha mãe, assim, maravilhosa, né, e que era o sonho da minha mãe. E aí ele comprou uma frota de táxi, você vê quanto que ele ganhou, hein? Ele comprou uma frota de táxi em São Paulo, depois vendeu essa frota de táxi, comprou não sei o quê, depois comprou uma frota, aí ele foi para o Rio de Janeiro, comprou uma frota de táxi no Rio de Janeiro, começou a trabalhar, aquele negócio todo, vendeu tudo, comprou em Brasília, saiu de Brasília, não sei o quê, e comprou imóvel, vendeu imóvel, isso e aquilo, pá. Resumo da ópera. Se acredita que esse amigo, ele perdeu tudo, Sônia. Uhum. Tudo. Ele perdeu tudo. Assim, um cara que saiu do nada, atingiu o ápice da vida, né? Assim, em termos financeiros, e depois perdeu tudo, a ponto dos irmãos terem que se cotizar para ele ter um barracão de 2 quartos para morar, sabe? E, resumo da ópera, há um ano e meio, 2 anos, ele suicidou. Sim. Entendeu? Há 1 ano e meio, 2 anos, suicidou. Olha, né, o que é a consequência de uma irresponsabilidade? Né? É complicado. Porque né? você pode ter certeza que ele não veio para passar, né, essas coisas. Né? Isso adveio da irresponsabilidade dele com os compromissos assumidos no mundo espiritual, né? Junto ao trabalho a benefício do semelhante. Ô, Jair, e com o agravante que ele foi o tempo todo alertado. Né? Ele foi o tempo todo alertado. Olha, eu só me permite... Olha, nada, Sônia, me dá mais dor do que quando eu vejo médiums irresponsáveis. Sim. Principalmente quando eu vejo médiums aproveitando da mediunidade para uso próprio. Sim. Sabe aquela vamos dizer assim, tráfico de influências, né? Vamos chamar de tráfico de influências com a mediunidade. E muitas vezes esse tráfico de influência, ele descamba, às vezes, até para a questão financeira. Sim. Né? Ou seja, há um proveito dessa mediunidade, porque você trabalha com a mediunidade na casa espírita. As pessoas, é muito comum, e você tem que ter responsabilidade quanto a isso, porque as pessoas, elas te enxergam como se você fosse o espírito comunicante. Sim. Não é? As pessoas olham para mim, muitas vezes, né, como se eu fosse Marcelo Rios, ou como se eu fosse Sheila, ou como se eu fosse uma entidade qualquer. Mas eu, médium, eu tenho que separar aonde começa o Jairo e aonde termina o Jairo, para começar as entidades espirituais. Sim, entende? entendo. Né? Isso aí é uma coisa de grande responsabilidade. Né? As pessoas, elas têm todo o direito de te confundir. Né? Como muitas pessoas confundiram Emmanuel com Chico Xavier. Não é verdade? Outros confundem até hoje Joana de Ângeles com Divaldo Pereira Franco. Não é? Outros confundem até hoje o Espírito Camilo com o professor José Raul Teixeira, não é? E várias outras entidades. Agora, as pessoas confundirem a nós
com estas entidades, é um direito que elas têm, e isso está numa falta de preparação, numa ignorância, né? Até mesmo numa disponibilidade emocional. Né? Agora, o médium, ele não pode se confundir. Não é? Ele não pode se confundir. Ele tem que saber o que é ele e o que são as entidades espirituais. E o médium, por exemplo, a pessoa chega na reunião e ela leva para você, ou leva para mim, uma meia, né? Uma meia. Ah, trouxe para você uma meia. O que é uma meia, né, Sônia? Uma meia é uma coisa aí de R$2, R$3, sei lá quanto custa uma meia, não é? O outro tece um cachecol e fala, esse cachecol aqui é para você. O outro leva uma blusa e você vai aceitando. Daqui uns dias, você aceita um carro, não é? E daqui uns dias você aceita um sítio. E daqui uns dias você aceita uma casa. Daqui uns dias você aceita um apartamento. E daqui uns dias você vai fazendo esse tráfico de influências. E você vai atirando a sua mediunidade à derrocada. É ou não é? Ô, Jário, mas aí a gente lembra de Chico Xavier. Chico Xavier aceitava. Aceitava. Eu sei. E repassava. Né? Ele porque eu acho que a gente não tem que ser indelicado, famoso, né? A gente não tem que ser indelicado com a pessoa. Pode aceitar, mas não olha, eu nessas questões eu sou um pouco radical, sabe? Nessas questões eu sou um pouco radical. Eu não quero nada, não. Há bem pouco tempo atrás, uma pessoa virou e falou assim, porque eu sei que você gosta muito do cantor fulano, eu vou te dar uma coleção. Eu falei, não precisa me dar, não. Se eu quiser, eu compro. Nossa Senhora. Eu falo, entendeu? Eu falo, porque isso é uma casca de banana. Não, mas vejamos. No caso de Chico Xavier, que ganha um relógio, passa para uma outra pessoa que precisa daquilo. Eu acho isso super correto. Minha filha, mas ele chama Francisco Cândido Xavier, né? Francisco Cândido do Amor Xavier, né? Eu não vou falar de ninguém, mas comparar Jairinho e Francisco Cândido Xavier bem longe, né? Comparar, ou não é? As águas estagnadas de um charco ao sol, né, que brilha diariamente. É verdade, né? Com certeza. A diferença é muito grande, nós temos que tomar muito cuidado. Ô, Jário, voltando aqui, você falou uma questão que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Você falou sobre convulsões. E no livro A Noiva, um fato me chamou muito a atenção, porque no livro A Noiva, uma das irmãs né, sofre de convulsões. O interessante, Jário, é que, primeiro, as pessoas têm um preconceito enorme por quem sofre o ataque epilético, aquelas coisas todas, não é? Justamente. Então, uma das personagens sofre um ataque, se não me engano, na rua, e uma senhora vai até ela e faz uma prece. Olha só, Jair. Só que, a hora que ela faz a prece, os inimigos daquela jovem que estava ali tendo a convulsão dão um jeitinho de trazer para a memória da pessoa que estava fazendo a prece alguma coisa que deixava ela assim chateada. Tipo assim, culpas, aquela coisa toda. Na hora que eles fazem isso, a vibração da prece cai. Muito interessante dificulta, essa parte, né? Já você está lembrado disso? Agora, a questão é, quando eu lembro perfeitamente daquela questão do livro A Noiva, né? Eu não lembro o nome da personagem, porque me falha aqui a memória um pouco, mas quando ela sofre a primeira crise, né? Ela sofre a primeira crise no momento em que uma entidade desses do passado mesmo, né? Voa sobre ela, né? Com um ódio muito intenso, né? E ela descola um pouco do corpo físico e entra em luta com essa entidade, né? Então, enquanto aquele corpo se convulsionava no chão, ele simplesmente repetia o quadro da briga que estava acontecendo ali do lado. Só que, quando se movimentam essas agressões no mundo espiritual e que muitas vezes chega, né, a essa primeira eclosão, né, do fato epiléptico, o que acontece no fato epiléptico é que quando a pessoa tem uma convulsão e uma convulsão desta monta, existe a lesão, né, a queima de vários neurônios. Né? E então, muitas vezes,
isso, mesmo o espírito sendo afastado, aquela entidade sendo afastada, às vezes as pessoas continuam tendo crises epilépticas. Sim. Por quê? Porque agora já independe do ataque espiritual. Já existe a lesão que ela é cerebral, né? Ela é neurológica, não é? Às vezes são crises mais brandas, alguma coisa assim, né? Mas a lesão já não é a base já não é mais espiritual. Ela já advém de uma lesão neurológica. Sim, né? isso Minha mesmo. mãe foi epiléptica desde jovem, sabe? Minha mãe foi epiléptica desde jovem. E interessante que quando ela completou 37 anos, não é? Daí em diante, nunca mais ela teve uma crise. Sim. Né? Os médicos sempre falaram que ela acostumou, né, a conviver com o estado neurológico dela, né? Mas interessante, minha mãe, ela cessou totalmente as crises quando ela se entregou de corpo e alma, né, às atividades da mediunidade, e quando ela se entregou de corpo e alma às atividades do bem, como visitas a hospitais, né, esses trabalhos que ela realizava principalmente nos hospitais do câncer, né? Estas coisas assim. Então, eu acho assim, que não que ela tenha adaptado, né? Mas eu acho que o mundo espiritual, vendo a luta que ela teve, vendo a boa vontade dela em vencer, né, a si mesmo, eu acho que eles propiciaram para ela uma cirurgia, né, algum tipo de tamponamento ali, que aí não mais... Foi até o último dia de vida dela, sem nunca mais ter uma crise. Tem uma crise, né? Ô, Jário, o interessante é que, como eu disse anteriormente, o preconceito que nós temos com quem está sofrendo essa crise epiléptica, né? Primeiro, a epilepsia não pega. Justo, não tem nada de a medicina transmissível, já falou que não pega. E a gente tem que tomar de imediato alguns cuidados, né? Colocar a pessoa numa posição que ela não tenha qualquer obstrução à sua respiração. Temos que, de imediato, ver se essa pessoa não está com a língua enrolada, né? Sim. Dificultando ali a sua respiração. Tirar assim, os curiosos de perto para evitar um problema de oxigenação. Sim. E tudo, né? E manter ali o quadro de equilíbrio, de tranquilidade, até que o próprio organismo reverta a situação. Ô, Jário, mas é muito importante a questão da prece nesse momento também. Justamente. Eu estou falando por experiência própria, porque eu também tive crises epiléticas quando mais jovem. E aí, já lembrando aí do você falando para enrolar a língua, eu lembro que meu irmão, para tentar desenrolar minha língua, quebrou todos os meus dentes. Que coisa isso. Tá doido. Tem teu irmão desse de inimigo, não, viu? Poxa vida. Mas o interessante é que teve a primeira crise, na segunda crise, me levaram para o pronto-socorro, para o hospital das clínicas. Hospital das Clínicas. Aqui em Belo Horizonte. Diga-se de passagem, um grande hospital, né? Mas eu vou te contar o melhor, eu me trato lá de vez em quando. Eu tenho a carteirinha de lá e não abro mão, viu, Sônia? Ô, Jário, mas eu falo que eu fui de uma sorte. Eu caí. E lá, assim, você já viu, Jário, que a gente assim, é tratado pelo médico e tem um tanto de estudantes. Residentes, isso, né? de residentes. E eu morro de rir, adoro esses procedimentos. Assim. Aí, Jário, eu chego lá, a crise já tinha passado, mas quem tem essas crises epiléticas tem dificuldade de lembrar. Justamente. Né? Parece que dá uma amnésia. Mas não sei por que, nesse dia, a amnésia foi bem fraquinha. Sei. Aí o médico tá lá me olhando, né? E virou pros estudantes, pros residentes. O caso dela não é aqui com a gente, não. O caso dela é para um centro espírita. Falou com os residentes. Falou com todo mundo, Jário, que estava lá. Não, ela não tem nada que neurológico. Não. Ele observou, um médico bem informado, né? Ô, Jário, depois disso, aí eu passei a frequentar com mais assiduidade a doutrina, porque eu tinha parado, né? E... A bem da verdade, as suas crises foram um instrumento de despertamento, né? Foram. Uma chamada, né? Isso mesmo. Para você retomar o caminho, né? Mas, Jário, agora, a importância da ciência com a espiritualidade. Justamente. Nossa, isso é fantástico. Aquele médico, assim, ele foi de uma felicidade a hora que estavam aqueles alunos ali,
Olha a importância disso. Ele estava mostrando que as questões não são somente físicas, que as doenças não são somente físicas. Ele estava mostrando ali para os alunos dele que é muito além disto, que tem a questão espiritual também. Aqueles alunos que estavam ali serão médicos muito melhores. Você não concorda comigo? Justamente. Os alunos que passarem pela mão daquele médico serão profissionais bem melhores, que terão uma visão ampliada, Jairo, do ser como um todo. Você não pensa assim também? Claro. Né? Esses alunos, eles já saem, pelo menos, com um amplo material para reflexão. Para né? reflexão. Já não é uma matéria desconhecida para eles. Né? E principalmente porque foi um parecer, né, de um preceptor ali. Né? Isso. Então, esses preceptores, em geral, são profissionais de larga experiência, né? E que trazem consigo uma credibilidade muito grande. Isso né? mesmo. Agora, isso que a gente fica muito feliz é que avança, né? Cada vez mais, né? Isso mesmo. Não, agora está bem disseminado, graças a Deus, né? Os profissionais da área de saúde terem ampliarem seus conhecimentos, levando isso também para as questões espirituais. Justamente. Né? Isso é muito bom mesmo. Jairo, mas nosso tempo está acabando. Nós pena, né, falamos Sônia? muito pouco do livro. E na próxima... De qualquer forma, fizemos uma faxina, né, Sônia? Foi. E na próxima quinta-feira nós vamos falar aqui no livro também sobre uma senhora que o Marcelo conhece, na hora que está fazendo a limpeza lá. Está falando ali no hospital. Né? Que na limpeza do hospital ele encontra todo mundo. Então ele passa a relatar o caso de uma senhora e é muito interessante. E só lembrando aos nossos ouvintes para não esquecerem da colaboração, não é, Sônia? Isso mesmo, gente. Nós precisamos ampliar a... 1.450 kHz. Né? Nós precisamos ampliar essa... Nós precisamos expandir ainda mais as ondas da Boa Nova. Né? Isso mesmo. Olha só, gente, isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade de cada um que está nos ouvindo. Cada um de nós tem essa responsabilidade de contribuir para que se expanda, né, as ondas da Rádio Boa Nova. Porque os momentos são difíceis, as pessoas precisam ouvir mais das questões espirituais. Então, vamos colaborar, faça a sua parte, ajude com R$20 durante 5 meses. O que é isso? Um cinema, um bar, um jantar no restaurante fica muito mais caro do que isso. Lembrando, né, que a doutrina espírita será aquilo que forem os seus homens, né? Isso mesmo. Então, nós somos a doutrina espírita. Então, já que a gente tem um dinheirinho para gastar com lazer, que isso é realmente importante, vamos guardar também uns R$20 para contribuir com a Rádio Boa Nova. Se Deus quiser. Um grande abraço para todos e até a próxima quinta-feira.